Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje a gente está num horário especial aqui, porque o nosso convidado está em Portugal, então para a gente combinar horários aí por conta do fuso horário, aí a gente decidiu fazer no fim de semana, nesse horário, para que a gente pudesse, um horário compatível com os dois aqui, né? Então, estamos aqui, estamos entrando e só no aguardo do nosso convidado aí para que a gente possa começar esse bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre medicina fora do país. Esse nosso convidado tem uma história bastante interessante. Ele trabalhava aqui no Brasil, tinha uma carreira bastante sólida aqui no Brasil e resolveu ir trabalhar em Portugal. Então a gente vai ver mais ou menos o que motivou ele a trabalhar lá, a se mudar, a largar uma carreira de bastante sucesso aqui no nosso país e ir para outros lugares do mundo, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma dúvida específica sobre o trabalho fora do país, como é que a gente faz, alguns países a gente sabe, outros a gente não sabe, claro, essa legislação varia de país para país, mas a gente sabe que não deixa de ser uma realidade para o médico recém-formado, né? A gente tem alguns números assim de colegas que eles estatisticamente, se eu não me engano, 3% dos médicos que se formam pretendem ter algum tipo de contato com o exterior. Esse contato pode ser só um fellow, uma especialização, mas pode ser também trabalhar e morar nesse país, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que foi para fora para fazer alguma especialização e acabou ficando lá. Então a gente tem várias situações diferentes, né? A gente tem situações de colegas recém-formados que pretendem fazer como se fosse uma residência nesse local, fora do país, e eles acabam, fazem a residência, fazem toda a especialização e voltam muito qualificados aqui para o Brasil e ficam trabalhando por aqui. Existe a situação de colegas que começam a formação pós formatura, digamos assim, eles fazem a residência e ficam no país de lá que ele ficou fazendo, ele é convidado a trabalhar no país que ele foi fazer a formação dele. E existe um terceiro caso, que é o caso que a gente vai falar também hoje bastante com esse nosso convidado, que é o caso da pessoa que ela tem a sua carreira, já tem a sua especialidade aqui no Brasil, e aí, por algum motivo ou outro, ele vai morar fora do país. E aí, como é que é esse processo de revalidação de diploma, esse processo de revalidação da especialidade, que são duas coisas completamente diferentes, né? A pessoa ela pode estar com a qualidade de médico revalidada, mas não com a qualidade de especialista revalidado. Então, muitos colegas saem daqui como especialistas e acabam trabalhando como clínicos gerais em outros países, né? Então, existem todas essas nuances aí, a gente vai tentar abordar todas elas. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica, conta aí pra gente mais ou menos qual seria a situação, o país, enfim, pra gente tentar elucidar. Deixa eu ver, parece que meu convidado está com um pouquinho de problema. Nosso convidado, ele tem... a gente se sente honrado que ele criou um Instagram para entrar na live. Então, assim, estamos só tentando auxiliá-lo aqui nessa parte aqui, por isso essas pausas, né? Vamos ver se agora vai dar. Eu já vi que ele está entrando. Dr. Gerson. Dr. Gerson, vai aparecer um sinalzinho para você de convite, né? Vamos ver aqui. Transmitir ao vivo para o senhor. Agora é só aceitar meu convite e a gente começa. Salve, Elson. Olá. Tudo bem, Dr. Gerson? Não escuto você.
Não, Sem som. sem som, mas é, alguém podia falar, alguém que está ao vivo também, Ao ouvindo, tá vivo, me ouvindo? Não. Pessoal, só dá um ok você. se tem alguém me ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Eu te ouço bem agora. Ah, ótimo. Agora tá ok. Perfeito. Doutor Gerson, é um prazer falar com o senhor depois de algum tempo. Aí eu sei que não é fácil a gente combinar horários, ainda mais com o fuso horário aí no meio do caminho, né? As pessoas agora estão dizendo que estão ouvindo Sim. nós dois, estão nos ouvindo. Então, doutor Gerson, deixa eu só lhe apresentar. Gerson Luiz de Oliveira, ele é médico anestesiologista pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mestre em ciências farmacêuticas, professor do curso de medicina Univale e atualmente anestesiologista do Centro Hospitalar de Setúbal, em Portugal. Então, Gerson, prazer ouvi-lo. Eu já falei mais ou menos, fiz mais ou menos uma introdução para as pessoas aqui que estavam aqui. A gente tem o nosso canal, ele é um canal que ele é destinado a médicos recém-formados que estão no início da carreira, né? E a gente sabe que boa parte dos médicos recém-formados tem esse desejo de trabalhar fora, de ter uma experiência fora do país, né? E aí eu estava, né, a gente estava comentando que existem várias situações, existe a pessoa que se forma e vai fazer a residência em outro lugar e volta, a pessoa que faz a residência em outro lugar e fica, existem as pessoas que já têm a residência aqui e vão tentar o trabalho no exterior, né? Então, eu queria começar assim, como é que era a tua situação aqui no Brasil? O que o senhor fazia? Como é que estava a situação? Só para dar uma introdução para o pessoal aí. Ok, Everson. Obrigado pelo convite. Desculpa o atraso, Imagina. atrapalhado com a parte tecnológica aqui, mas deu tudo certo. Estava explicando que o senhor fez no Ah, Instagram para entrar aqui, então todos compreendem. ex- exatamente. Não tenho idade, mas sou um pouco dinossauro com essas tecnologias. Mas ok. Vamos aprendendo sempre. Sim, sim, Sempre um eterno aprendiz. verdade. Everson, assim, pelo que você me falou, o público seu tem um perfil um pouco diferente do meu, tá? Principalmente a faixa etária e o momento em que decide sair do Brasil. Tá? Os porquês vão ser sempre individuais, mas eu comecei a preparar a documentação efetivamente por volta dos 50 anos de idade. A ideia de sair do Brasil é antiga, desde a época da faculdade. Havia uma ideia de sair, morar fora do país, ter uma experiência, por vários motivos, por N motivos, não foi possível. E aí, junto com a família, depois veio então a possibilidade de sair. Tinhas me perguntado como eu estava aí, né? Eu estava, o que poderíamos chamar? Não, não há um nome certo, mas no nível anestesista master. Eu era o segundo na hierarquia do nosso serviço, né? Respondia tecnicamente pelo serviço, mas por antiguidade eu era o segundo. Somos uma equipe, eu estou afastado. Somos uma equipe com 18 anestesistas e eu coordenava essa equipe, né? Aí, em Itajaí, eu fui para aí no dia 1º de agosto de 94, e 25, exatamente 25 anos, 31 de julho, eu saí da equipe de anestesia, pedi o afastamento, né? Então foram 25 anos aí em Itajaí. Nesses 25 anos, fiz várias atividades, participei da cooperativa, participei da Unicred, fiz meu mestrado, fiz uma pós-graduação em didática do ensino superior e depois ingressei na Univale, fiquei 19 anos como professor na Univale. Então eu estava dentro da maturidade de uma carreira, talvez um pouco diferente dos seus ouvintes. Né? Um profissional maduro, eu já, na anestesia, isso é muito significativo, eu já não fazia mais os plantões noturnos de fins de semana, por um acordo de equipe, estava com a vida bem tranquila, tanto afetiva, sou casado, quanto econômica, quanto profissional. E aí veio a ideia de vir para Portugal. Uhum. Bom, então antes dessa questão de entrar de Portugal, falar um pouquinho, assim, tem algumas pessoas que têm a curiosidade de saber como é que é o dia a dia do anestesista aqui no Brasil. A gente teve a oportunidade de falar com ginecologistas, proctologistas, mas ainda não com anestesiologistas. E você falou sobre o plantão, né? O que você
em um momento deixou de fazer o plantão noturno e tal. Explica um pouquinho como é que é esse dia a dia do anestesista que está saindo da residência, como é que funciona. Eu sei que na sua equipe, como é uma equipe sempre em crescimento, sempre tem pessoas novas entrando, né? Como é que funciona essa questão de entrar numa equipe e tal? Certo. O Brasil é muito plural. Você vai ter N modelos de trabalho do anestesista. Desde o anestesista que trabalha no serviço público, né, no hospital universitário, por exemplo, ganha o seu salário, faz o seu horário e acabou. Anestesistas que o Rio de Janeiro tem esse modelo, que acompanham um ou alguns cirurgiões de uma determinada especialidade, onde ele está, esse colega compõe a equipe e vai junto em diferentes hospitais. E há a forma como a maior parte de Santa Catarina são equipes de anestesia que estão presentes nas cidades. Cidades maiores geralmente têm mais de uma equipe, as cidades menores geralmente é uma equipe de anestesia. E para você entrar, você faz parte dessa equipe. Existem vários modelos do ponto de vista civil, do ponto de vista da organização de contabilidade e como que as empresas repassam dinheiro, né? Mas, basicamente, a empresa presta serviços em vários lugares, os anestesistas distribuem o trabalho, portanto, a carga horária, pagam os custos e dividem o dinheiro conforme o seu estatuto. Uhum. Uma coisa que é inerente à especialidade da anestesia é o plantão. Por isso que foi a primeira coisa que eu falei. Uhum. Se você ainda não decidiu a especialidade, e não tem aptidão, não gosta, a vida do anestesista, até ele se aposentar ou até ele se conseguir, dentro de um planejamento, que envolve muito planejamento de finanças, ele vai fazer plantão, seja numa equipe, seja num contrato com uma empresa, seja dentro de uma cooperativa, seja como um hospital universitário, por exemplo, que é um trabalho público federal, haverá sempre a carga de plantão. Certo. Uhum. Não Bom, sei se é esse aspecto que você isso. coloca ou aspectos mais psicológicos. Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que até a gente pode voltar nisso mais tarde, mas assim, então aí tá. Daí você já estava já com toda essa carreira já, digamos, consolidada, posso dizer, né? Aqui, Sim, aqui na região. E aí você comentou, cada um tem a sua motivação, né, para a mudança. Entre você ter a primeira ideia efetiva, você disse que lá na tua residência você já tinha essa ideia, mas entre aqui, nessa fase agora, você pensar, você começar a dar os primeiros passos e você efetivamente se mudar a Portugal, quanto tempo levou? Como é que foi esse processo todo? certo. Ok. Depois da tomada de decisão, primeiro porque Portugal acho que é interessante, Isso, talvez as pessoas pode não falar. saibam, mas Portugal é a forma mais fácil, por causa. O Brasil e Portugal têm um tratado de amizade em que vários steps que outros países pedem não é pedido. Então é mais fácil você fazer validação em Portugal. Não significa que seja fácil. É mais Uhum. fácil se você comparar com Austrália, Canadá, Estados Unidos, onde você vai ter que retornar ao banco escolar da faculdade em vários aspectos ou steps muito mais demorados. Uhum. Então, por que Portugal? Pela facilidade da língua, por essa burocracia um pouco mais fácil, né? E porque a minha opção era a Europa, né? Eu não queria a América. Pensei na Austrália, mas a Austrália seria muito difícil os steps e muito difícil a distância no sentido afetivo, né? Aqui há mais ligação. Eu comecei a tomar a decisão por Portugal em mais ou menos 2015, 2016. Final de 2016, eu encaminhei os documentos. De lá Uhum. para cá já mudou, já não é. O rito que eu fiz não é o mesmo rito atual. Houve uma. Portugal tem 7 escolas de medicina. Naquela data, cada escola era livre, tinha uma autonomia relativa, porque todas as universidades são signatárias ao Acordo de Bolonha, que determina as regras de como alguém entra na comunidade europeia, né? Mas a especificidade, tem prova, não tem prova, o que é a prova, o que não é. Quem tem doutorado vai por um caminho, quem tem mestrado vai por outro. As universidades eram
livres para fazer isso. Houve um acordo, quando eu fiz, era assim. Eu fiz pela Universidade Nova de Lisboa, Aham. e agora há uma padronização das universidades. As universidades têm um padrão único de como faz a admissão, que é a emissão da equivalência do diploma para o que é chamado tecnicamente não comunitário, alguém fora da comunidade europeia. Então, atualmente você não precisa, pelo que eu entendi, então no início, lá quando você fez, você selecionou essa faculdade baseado em algum qual critério e aí depois, atualmente você não precisa selecionar essa faculdade para fazer essa prova, é isso? Precisa. Você vai apresentar. Como que você se torna médico aqui? Vou falar Portugal, às vezes é igual à comunidade europeia, mas nem sempre. Uhum. Como é que você se torna médico aqui em Portugal? E aí, talvez, voltando um pouquinho, respondendo por que Portugal, né? Porque eu tenho 50 anos, não sou um garoto, mas também não sou tão velhinho. Preciso trabalhar mais algum tempo. E a ideia de vir aposentado, não trabalhando em medicina, não passava pela minha cabeça. Eu gostaria de vir trabalhando como médico. Então, eu precisava validar o meu diploma. Como é que é o processo para você trabalhar aqui como médico? Eu não vou nem entrar na questão de trabalhar ilegal, primeiro porque é uma questão moral, e segundo, não se sustenta no longo prazo. Então, vamos falar apenas Claro. de como está legalmente trabalhar regularmente como médico aqui, que se é Aham. muito bem-vindo. Aham. Primeiro, você precisa validar o seu diploma médico. Então, você vai fazer a apresentação a uma universidade pedindo a equivalência do diploma. A equivalência não é automática nunca. Por quê? Existe uma questão administrativa. O Brasil, o curso de medicina é um curso de bacharelado em medicina. Na comunidade europeia é um mestrado integrado em medicina. Tá? Uhum. Isso tem diferenças burocráticas, basicamente é a defesa de uma tese. Aí você pode dizer, mas fazemos o trabalho de conclusão do curso, defendemos. Não. Defendemos, mas não é uma tese no sentido de um mestrado. Uhum. Tanto que antes, algumas universidades, para aqueles que tinham mestrado, doutorado, reconheciam automaticamente, a depender do local que foi feito esse mestrado, da pontuação que há no CAPES, da instituição que a pessoa fez, era automático e você não precisava fazer a defesa da tese. Uhum. Atualmente você precisa fazer a defesa da tua tese, que pode ser o teu TCC, teu trabalho de conclusão de turma, que pode ser um trabalho de revisão publicado em revistas de impacto, e você vai precisar agora, então, estar fisicamente aqui em Portugal, solicitar a defesa, vai fazer uma defesa se você já a tem, e depois essa banca vai analisar, junto com o seu diploma, se vai lhe conferir a equivalência ou não. Uhum. Eu não fiz essa parte, essa parte minha foi toda por documentação. Eu tinha o mestrado em ciências farmacêuticas, o nível 3 do CAPES, o mestrado que eu fiz, e isso foi considerado válido e foi me dado a equivalência do diploma pela Universidade de Lisboa. Certo. Mas então assim, essas duas fases, tanto a questão do apresentação ali da tua tese, do mestrado, do teu TCC, existe essa aprovação, existe também a aprovação do teu curso de medicina. Quer dizer, a pessoa pode, por exemplo, não ser, pode não ser validado o seu diploma por causa do curso de medicina, é isso? Cortou, eu não ouvi o final da pergunta. Ela pode, então, passar na fase, por exemplo, da defesa da tese, mas pode não passar na fase da validação do diploma, não é isso? Pode, pode, pode. Assim, existe casos que a gente tem conhecimento que a equivalência não foi conferida. Por quê? Porque a carga horária era muito diferente. Né? Então, qual a universidade que você fez? É bastante burocrático o documento, você vai ter que. Acho que a gente não vai ter tempo, mas você vai ter que retornar ao seu curso, no meu caso, já 27 anos formado, voltar ao curso, pegar as ementas do ano que você se formou, as ementas de todas as aulas, buscar todas as suas notas. Isso precisa ser carimbado página a página pela coordenação do curso, com o carimbo e assinatura do coordenador atual. É Uhum. muito burocrático. Isso precisa Entendi. depois passar, você precisa colocar o selo de AIA,
Não estou querendo desanimar ninguém, mas é um trabalho árduo, é um trabalho difícil e que demora semanas, se não meses. Certo. Precisa ser E aí, apostilado e mandado para cá. Tá? certo. Aí então, aí você passando nessa Tá fase, picando a você nossa câmera, não? tá sim, tá, às vezes tá picando sim. A Perdi o som. minha, oi? Tá dando Ok. umas. Tá. Então você passou desse processo, né? E aí você é médico em Portugal. Você pode exercer a medicina em Não, Portugal, é isso? Ah, não. Você tem a equivalência do seu diploma junto à universidade. Para você ser médico, você precisa ter esse documento com outros que são simples aí, ô Gerson, tá? São os documentos de inscrição. o Gerson cortou bastante aqui agora. Não, cortou bastante. Pessoal, só para dar uma ok aqui. Tá Tentando travando as sair. duas, a conversa minha e do Dr. Gerson, só a minha ou só do Dr. Gerson? Gerson, parece que a sua que tá travando mais. A minha tá tranquila. Agora funcionou. Agora parece que tá ok. Ok, para mim está bem. Mas a gente perdeu toda a resposta. Ah, peço desculpas. Não, imagina. Então Não te tá. peço desculpas para a gente voltar tudo. Então Vou ser mais rápido agora, então. eu tinha lhe perguntado como é que estava nessa questão ali. Depois que você fez esses dois primeiros passos, se você poderia ser médico de Portugal, você falou que não. E aí você estava começando a explicar por que não. Isso. Isso. Você vai ter a equivalência do diploma. Para ser médico, você precisa inscrever-se na Ordem dos Médicos de Portugal. Você vai pegar esse documento, junto com outros documentos, relativamente simples, e vai solicitar a inscrição na ordem. É algo parecido com a inscrição no Conselho Federal de Medicina. Aqui existe um step dentro da ordem que é com autonomia e sem autonomia. Todo estudante de medicina sai daqui da faculdade, faz a sua inscrição e recebe a sua carteira da ordem sem autonomia. O que significa isso? Ele só pode trabalhar sob supervisão. Ele vai trabalhar basicamente, ou vai fazer uma residência médica, que aqui chama-se internato médico, né? O nome internato médico aqui é o equivalente à residência médica aí. Ou ele faz um internato, ou ele vai trabalhar num pronto-socorro nível azul, fichas azuis. A prática triagem. Ou vai para um PSF, onde há um chefe supervisor. Tá? Depois de 3 anos, ele pode solicitar sem autonomia. Então, para aqueles que vêm, como o meu caso, tem mais de 3 anos, depois de sair a inscrição sem autonomia, você solicita novamente, burocraticamente, a sua inscrição como autonomia. A especialidade é algo à parte. Não há nenhuma validação automática de especialidades. É um outro processo mais complicado. Porque daí você vai entrar, então, de acordo com a tua especialidade. Eu imagino que cada especialidade, como no Brasil, você vai ter o processo dentro da especialidade, é isso? Isso. Aqui chama-se colégio de especialidades. Um pouquinho diferente daí, onde as especialidades não estão dentro do Conselho Federal de Medicina, propriamente. Aqui, as especialidades médicas são colégios. Colégio de cirurgia, de ginecologia, de pediatria, colégio de anestesia. Estando inscrito na ordem, tendo autonomia, você solicita, então, a equivalência de especialidade. Né? Na verdade, não é equivalência. Eles dão o nome de esqueci o nome burocrático, o, o direito de exercer a tua especialidade, né? Exato, a validação da especialidade. Cada colégio, cada especialidade tem a sua regra, né? O que houve comigo da anestesia, não obrigatoriamente com a cirurgia plástica, a pediatria, etc. E existe um pouquinho subjetivo como a banca que vai se instalar vai lidar com o seu diploma e com o teu histórico profissional. Né? É algo bastante, é a parte mais difícil. A validação da especialidade é a parte mais difícil. Porque até agora, bom, até agora pelas novas
regras, você precisou ir a Portugal uma vez para fazer a defesa do teu... Essa defesa tem que ser ao vivo, né? Hoje, atualmente. Lá naquela É, fase inicial lá. E aí teria que ser. agora... Oi, desculpa. Ok. Não, eu, quando fiz a inscrição na Universidade de Lisboa, eu fiz por um procurador. Uma sobrinha morava, fazia mestrado, em Países Baixos, e eu encaminhei para ela os documentos, ela veio aqui e fez a minha inscrição. Então, você precisa ou constituir um procurador aqui, ou vir aqui entregar os documentos, porque você precisa assinar um documento na universidade, né? E não é possível fazer isso à distância, né? Uhum. Então, seria duas vezes, pelo menos. Vir à universidade, se você for fazer a defesa, vir uma segunda vez fazer a universidade, e depois o colégio de especialidade, as terceiras vezes. Certo. Antes da gente entrar nisso, tem uma pergunta aqui. Demora entre pedir o registro do CRM daí e vir o registro, esse processo, essa fase ali, é demorado ou não? Não, demorado é a universidade. Depois que você tem a equivalência da universidade, aí é uma questão de reuniões, que eles. Aí depende se você mandou a documento e a reunião vai ser só em 60 dias, mas não foi 90 dias. Eu acho que foram 60, 70 dias veio a carteirinha, como eles chamam, né? A Entendi. identidade médica. Não, não é Uhum. rápido. Aí, no teu caso, para anestesista, você entrou em contato com a sociedade de anestesia e você precisou fazer alguma coisa de equivalência, alguma prova, alguma coisa ou não? Como é que foi essa entrada Sim, como eu fiz. anestesista? Veja, algumas palavras são um pouquinho diferentes do Brasil. Quando você fala sociedade de anestesia, parece que seria no Brasil a SBA, a Sociedade Brasileira de Anestesia. Não, aqui existe a Sociedade Portuguesa de Anestesia, SPA. Essa não tem nenhuma gerência sobre a equivalência. O que precisa entrar em contato é com o Colégio de Anestesia. Esse é um órgão da Ordem dos Médicos de Portugal. Então, eu entro em contato com a Ordem dos Médicos de Portugal, barra Colégio de Anestesia. Aí sim. Lá na página tem uma entrada, inscrições de estrangeiros. Ah, é bem burocrático, é preciso seguir, você precisa apresentar o seu currículo da residência médica, como foi a sua residência médica, com as emendas. Travou um pouquinho, Gerson. Eu perdi você aqui. Travou também. Perdeu? Nós nos perdemos. Voltamos. Ok, agora, né? Eu acho que é a Aham, minha câmera, né? Ok. talvez. Eu dizia da anestesia, você precisa reunir o teu currículo da residência médica aí no Brasil. Ele precisa ter todas as anestesias que você fez dentro de uma plataforma própria daqui. Não é um currículo simples. Precisa ser assinado pelo teu chefe ou pelo atual chefe do serviço. E você precisa fazer um currículo profissional, tá? Numa plataforma própria. Lá dentro do colégio tem modelos para isso, né? Aham. Esse currículo é analisado e aí sairá uma resposta. Negado, a sua equivalência foi negada. A sua equivalência foi concedida, sem nenhum outros termos. É extremamente difícil. Existem casos, morando aqui a gente acaba sabendo, algumas especialidades, algumas pessoas tiveram a sua equivalência automática, só por documentos. E o que é mais comum é a terceira. A terceira divide-se em duas partes. Ou você faz o que se chama exame da ordem, que é o exame que quem termina aqui a residência, chamado internato, como falei, presta para ter o título de especialista. Tá? Ou esse júri que foi constituído para analisar o seu diploma, ele diz, olha, você está insuficiente em anestesia cardiotorácica. Você precisa fazer o que você fez. Existe uma diferença muito grande que na anestesia, que aqui é anestesia e terapia intensiva. Então, o currículo já nasce suficiente. Existe uma diferença muito grande. Uhum. Quando eu fiz eram 2 anos, atualmente são 3. Aqui, a estrutura básica, perdemos. Perdemos um pouco. Você falou ali, você estava dando um exemplo da anestesia. O teu Perdemos. currículo é insuficiente em anestesia cardiotorácica. Perdemos de novo. É o além-mar, é o Oceano Atlântico que está nos atrapalhando.
Não, o É, que eu estou com família. Eu estou num quarto e a família está lá na sala. Achei que ficava mais reservado. Acho que isso está atrapalhando um pouco. não, tranquilo. Mas você dizia que se a pessoa tivesse, por exemplo, uma deficiência em anestesia cardiotorácica, o que que a pessoa faria daí? Isso. Não, o júri que vai dizer. Sim, O o que júri que é vai o dizer, júri? você precisa cumprir isso, cumprir de 3 meses, 6 meses, por exemplo, a terapia intensiva. São 9 meses aqui no programa de residência. Então, se você é insuficiente em terapia intensiva, ele vai dizer, você precisa fazer esse estágio em um serviço credenciado, depois reapresente o currículo. Tá? Entendi. Então, o júri é soberano para fazer isso. Uhum, uhum. No meu caso, o júri fez as suas considerações e no final ele disse que, considerando a vida profissional, o currículo é insuficiente, eles me colocaram como insuficiente, mas a meu critério, a critério do candidato, ele pode solicitar o exame da ordem. E foi o que eu fiz então, eu solicitei o exame da ordem. E aí foi Uhum, mais um ano até esse exame ser marcado. Tudo é muito lento. Tudo é uhum, muito lento. São vários meses entre uma etapa e outra. Né? uhum. Aqui algo importante, se você está pensando em vir, programe-se para 3 anos passados. 3 anos é um tempo bom. Geralmente é Sim, mais, né? Habitualmente. entendi. E aí você prestou a prova e imagino que passou, né? Sim, um exame Aqui, bastante difícil, um exame presencial, né? No meu caso, sempre são 3 professores, um do norte, um do sul, um do centro e um do sul, né? Um exame que dura o dia todo, constituído de 3 partes, uma parte de análise de currículo, uma parte que eles chamam de exame prático, é um caso clínico que você tem tempo, e você deve apresentar um plano de pré, trans e pós-operatório desse doente teórico que eles apresentam. E, por fim, uma prova teórica oral, em que eles apresentam casos e varia desde a fisiologia, a anatomia básica, até up-to-date, as atualizações da anestesia. É bastante difícil. Eu tinha feito a prova do TSA, do título superior de anestesia, uma prova difícil também. uhum. Eu achei essa mais difícil, mais complexa. A Andréa, minha esposa e sua ex-aluna, escreveu aqui, ó, se o currículo do Dr. Gerson é insuficiente, eles iam me mandar voltar para a pré-escola. Andréia, é assim, há uma questão, é perfeitamente possível dizer que é insuficiente, por quê? Porque ele não cumpre as exigências daqui. É só imaginar que há 5 anos de residências médicas aqui e eu fiz um programa de 2. Então, só aí já seria insuficiente. E nesse sentido, eles são muito corretos. Eu não vi momento nenhum maldade ou não querer analisar. Eu vi muita burocracia, lentidão burocrática, são degraus, steps realmente que se passam, mas eu não vi em momento nenhum um não querer aprovar, um não querer fazer a aprovação. Né? Então, o currículo foi dado insuficiente e foi declarado pelo tempo. Né? Meu programa são 2 anos, aqui são 5, vários conteúdos de horários eram insuficientes. Sim, Eu sim, entendo perfeitamente o que eles claro, colocaram. claro. Né? Entendi. Aí, o último, penúltimo parágrafo foi interessante, e aí eu fico feliz. E eles colocaram bem assim, considerando a atividade profissional pós-residência, eles falam pós-internato, né, fica a critério do candidato fazer a prova. Né? Eu Entendi. acho que foi Uhum, justo o que eles fizeram. entendi. Bom, antes da gente passar agora para a questão prática ali, que então você agora você já poderia ser médico em Portugal e agora anestesista em Portugal, né? E aí, Exato. agora, para você procurar um emprego em Portugal, como é que fez, como é que foi as coisas? Você já tinha conhecidos aí, anestesistas aí? Como é que foi essa parte? Essa parte, primeiro, foi uma surpresa. Tem uma frase clássica: cuidado com seus desejos, que eles podem se revelarem, podem acontecer. Foi mais ou menos isso. Tivemos um problema bom para discutir em família. Tá? Uhum, uhum,
como vir, como não vir, né? Se era realmente isso que a gente queria. Uhum. E eu comecei a ver pela internet. Pela internet, comecei a procurar anestesistas brasileiros em Portugal, né? Assim, vi um contato, mandei um e-mail, né, no LinkedIn. Uma colega aqui de Setúbal me respondeu muito agradável. Ela já tinha me ajudado, o contato com a doutora Letícia já tinha acontecido quando eu fui ver que precisava fazer um currículo de maneira diferente. Eu fui Uhum. ver, pesquisar como fazer esse currículo, caí, ela é instrutora do internato médico aqui, né? Então ela tinha essa plataforma mais adequada, e ela foi muito gentil, muito solícita, né? E um outro contato que eu busquei, estando aí no Brasil, eu retornei à minha residência para conversar com o ex-chefe, doutor Saul, com o Dr. Mário Conceição, lá de Florianópolis, e o Dr. Mário tem um amigo aqui em Setúbal. Ele me pôs em contato, o Dr. James Mânica, ele me pôs em contato com o Dr. James Mânica, que também foi muito agradável, muito solícito, respondeu muitas perguntas minhas, Uhum. me passou uma orientação que talvez no final eu deva reforçar, mas já passaria agora, para quem quer vir para cá e tem a especialidade. Venha com a especialidade feita aí pelo Brasil, porque é demorado e não tem garantia. Não é possível dizer que você vai ser especialista. É possível trabalhar como especialista aqui, mas pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ter que voltar a fazer uma especialidade, uma disciplina que a sua residência não tenha. Uhum. Isso ele me orientou e foi muito bom. Eu já não tinha ideia de vir, mas falo a mesma coisa para qualquer um. Um colega especialista de qualquer área que queira vir, faça todos os steps, mesmo que tenha que vir aqui como turista, entregar documentos, fazer entrevistas, não venha achando que 2 meses, 3 meses, 6 meses vai estar trabalhando. Talvez sim, talvez não. Uhum. Uhum. Desculpa eu ter fugido um pouquinho do que você me perguntou. Não, 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 imagina, mas essa seria uma pergunta também. Seria. Mas, então, e aí você fez esses contatos e aí? E o trabalho? Como é que Certo. você conseguiu chegar no teu hospital, né? Porque uma coisa imagino que seja uma especialidade clínica, que você tenha a possibilidade de não trabalhar num hospital. E deve ser talvez mais Certo. fácil do que você trabalhar numa instituição aí, né? Uhum. Aí precisa falar um pouquinho da estrutura dos serviços de saúde em Portugal. O principal empregador em Portugal é o Sistema Nacional de Saúde, SNS, seria o nosso SUS, né? O trabalho no privado aqui existe, mas ele é menor e é extremamente difícil entrar. Basicamente um convite, né? Uhum, uhum, Você precisa ter um convite, não é muito diferente isso no Brasil. Não adianta eu chegar com o meu currículo, por melhor que ele seja, e apresentar ao diretor do hospital, ao chefe de serviço. É preciso que as pessoas se conheçam. O uhum, sistema público. O sistema público aqui ele é muito carenciado, eles usam essa palavra carenciado, né, em anestesia. Faltam muitos profissionais anestesistas em vários hospitais, vários. uhum, Talvez mais que anestesia, só pediatria e obstetrícia. Vejo muitos hospitais públicos, necessitando, contratando mão de obra ou definitiva via sistema público de saúde, uhum, ou o que eles chamam aqui nós seríamos o pagador recibo autônomo, trabalho avulso. Você ganha por horas de trabalho. Então, o uhum, hospital faz um contrato com você, disponível para trabalho 12, 20, 30, 40 horas, e você vai ganhar um valor por horas de trabalho. Né? Como é que eu fiz? Pesquisando na internet. Qual hospital precisa, o que não precisa. E aí surgiu um hospital de Almada, um hospital muito grande, é o maior hospital da parte sul de Portugal, não. É um hospital de 500 e poucos leitos, junto à Grande Lisboa, né? O Hospital Garcia de Horta. Ele lançou um edital público, né? Em que precisava de anestesistas. Eu entrei em contato por e-mail, tem a questão de ser estrangeiro, eu não sou cidadão europeu, né? Precisou então
concluí que não havia portugueses interessados e, no segundo momento, eu mandei meu currículo, agendei uma entrevista e vim aqui a Portugal fazer o que seria uma entrevista de trabalho. Então, como que eu arrumei um emprego aqui? Nesse intervalo, conheci um outro colega, que é um cirurgião plástico, aqui de Setúbal, e Uhum. que, por uma conversa, ele disse, olha, Setúbal também precisa de anestesistas. E o diretor clínico do hospital disse, olha, se esse teu colega vai vir aqui, diga para ele conversar conosco também, assim como vai conversar com o Garcia de Horta, diga para ele Uhum. vir conversar aqui no Centro Hospitalar de Setúbal. Uhum. Fiz isso e o divisor da proposta financeira era muito parecida, na prática parecia iguais, Uhum. mas Setúbal há um hospital, tem dois centros, é um centro hospitalar com dois hospitais. Um deles é um hospital que não tem plantões, não trabalha fim de semana e não tem horário noturno. E me foi oferecido a mesma proposta sem trabalhar noturno. Eu achei fantástico. Uhum. Já não fazia os horários aí, e aí veio por que eu vim trabalhar aqui em Setúbal. Entendi. Depois disso já mudou um pouco. Atualmente eu faço alguns horários em Évora. Évora fica a 100 quilômetros daqui. Tá? Uhum. Ah, também por contrato, eu saí de alguns horários do Centro Hospitalar de Setúbal e alguns horários eu passei a fazer em Évora. Né? Entendi. Por uma questão financeira. Havia uma proposta financeira mais interessante e eu fui para lá. E hoje eu trabalho nos dois centros hospitalares. Centro Hospitalar de Setúbal, Centro Hospitalar de Évora. Como é que foi essa adaptação profissional? Tem uma pergunta aqui que fizeram há muitas diferenças em relação a medicamentos, prescrição de medicamentos Brasil e Portugal. E falando já entrando um pouquinho, como é que foi essa adaptação profissional aí tua, Gerson? Certo. Uhum. Primeiro, na anestesia é importante os equipamentos. Equipamentos, absolutamente. Se você trabalha em um hospital médio ou superior no Brasil, absolutamente igual. Né? Vamos falar da nossa região ali, a Unimed. Não tem nada diferente. Uma coisinha ou outra no sentido de as marcas. Aqui tem os equipamentos que são topo de linha, né? Mas são Siemens, Dräger, igual. GE, não tem nenhuma diferença. Isso para nós da anestesia é extremamente importante, os equipamentos que você tem. Uhum. Há mais disponibilidade, há uma menor preocupação com o custo. Né? Então, você tem as monitorizações full. No Brasil, dependendo de onde você está trabalhando, isso tem algumas limitações. Né? Então, de equipamentos, igual a qualquer hospital médio ou superior no Brasil. Não há nenhuma diferença. Drogas, igual, da mesma maneira, você não tem. O que há muito aqui que eu não tinha aí é desflurano, que é a última geração dos halogenados, mas vários hospitais do Brasil têm desflurano, não é nada excepcional. Né? Também tem sevoflurano, que é algo do dia a dia. Uhum. No restante, as rotinas são iguais, as rotinas são muito parecidas. Né? Uhum. Aqui trabalha-se muito com protocolos, um pouco diferentes daí. Então, o serviço tem protocolos mais ou menos rígidos. Você pode mudar um pouco, é claro, a parte o médico é autônomo para fazer isso, mas diferente do Brasil, em que você faz como quer, não. Existe, para você fazer diferente, você precisa justificar por que você está fazendo diferente. Né? Mas é muito fácil se adaptar, não há nada absurdo, muito tranquilo. A parte de dentro do centro cirúrgico, atender o doente, fazer a anestesia, fazer a parte médica, eu diria que é absolutamente igual. Não houve diferença. A questão é, por você ser brasileiro, você teve algum problema aí ou não? Não, Nenhum. não, nenhuma. O que que... há muitas histórias, eu tenho a minha. Uhum. Né? Aqui a gente trabalha muito, uma coisa bem diferente que eu vejo no Brasil, começamos falando de equipes. Né? Aqui existe a equipe de anestesia, mas no Brasil você, como equipe, talvez porque seja a mesma empresa, e aí você tem questões de amizades, questões legais da responsabilidade da empresa. A conversa no corredor, no café, entre os anestesistas que eu vejo, aqui é menor. Aqui Uhum. você é quase eu tive a experiência de trabalhar apenas um ano e meio depois de formado no Hospital Universitário em Florianópolis. Serviço fantástico, maravilhoso, mas você vai lá, faz o teu horário, acabou o teu horário, acabou. Não existe uma cumplicidade, vamos dizer assim. O Ok. que eu vi aqui foi isso.
Eu entro na minha sala, eu chego de manhã, o chefe do serviço fez uma programação, me designou para a sala 2, sala 5, ou sala da otorrino, sala da uro. Eu termino o meu programa, pronto, acabou o meu programa. Entendi. Não há. Você precisa almoçar, você precisa sair. Não há muito essa conversa. Não é porque eles são frios ou não atendem. Não, eles são assim, entre É eles assim. também, não é comigo. Aham, Exato, funciona dessa maneira. Então, entendi. o que que eu vi? Eu vi um jeito de funcionar o dia a dia diferente daí. Mas Uhum, eu não senti em momento nenhum que, por ser brasileiro, uhum, alguma, algum resquício, alguma dúvida. Não. entendi. Uhum, Há uma coisa bem interessante aqui na anestesia, que são os enfermeiros, né? Completamente diferente do Brasil, o bloco operatório, a sala cirúrgica aqui, funciona com cirurgião, com ou sem auxiliar, dependendo da cirurgia, um enfermeiro instrumentista, um enfermeiro circulante e um enfermeiro anestesista. Essa é a equipe. E o anestesista. uhum, Então, você tem sentado ao seu lado um colega enfermeiro que sabe muito, alguns deles sabem bastante anestesia, né? uhum, uhum. E é ele que te dá o suporte para você ir tomar uma água, é ele que dá o suporte para você ver, fazer o pré-anestésico do próximo doente que Entendi. está na sala do pré-anestésico, ir Aham, lá rever o processo, processo. o Uhum, prontuário do doente. É esse enfermeiro anestesista que fica ali para você, né? entendi. Diferente no Uhum. Brasil, que seria o colega anestesista, você pediria uma gentileza, colega, Sim, eu sim. preciso almoçar, ou colega, eu preciso fazer meu lanche, ou tenho que ver um paciente na UTI, pode ficar aqui. Aqui, quem faz esse papel, estando É tudo o estável, enfermeiro. é o enfermeiro anestesista. Entendi. Né? É Aham, bem interessante, é um modelo diferente, mas bem interessante. entendi. E, assim, a parte financeira é uma parte compatível com a financeira do Brasil. Aí, claro, a gente vai ter que entrar no custo Brasil, custo de vida Brasil-Portugal também. Mas o que você Isso. pode dizer para quem está pensando nisso? É muito difícil, assim, ó. Primeiro o câmbio, agora explodiu, 1 para 6, né? Eu vou talvez começar a pergunta pelo final. Por que você está vindo para cá? Se for por dinheiro, não venha. Não venha. Dado com o Brasil, aqui paga-se muito mal. Né? Os próprios colegas médicos aqui de Portugal reclamam muito dos valores que recebem. Né? O custo de vida aqui, principalmente por causa do aluguel, está muito alto. O aluguel aqui disparou nesses últimos 4 a 6 anos por causa do fenômeno Airbnb. Muito foi ocupado, falta muito apartamento e casa e o preço disparou. Então, o aluguel é o que mais vai comer o teu dinheiro. Uhum, Portugal é o país mais barato da comunidade europeia, tá? Mas esse barato para nós do Brasil é caro. Não é uma pechincha, com certeza. uhum, E no entendi. Brasil você consegue ganhar como médico e consegue fazer poupança. Aqui é impensável, você não faz poupança. Né? Uhum, Tem uhum, outras, podemos derivar para outras coisas. Você faz um financiamento de longo prazo para comprar uma casa em uhum, 30, 40 anos com taxas de 1,5%, 2% ao ano. entendi. Então, você consegue pagar de uma maneira muito fácil. Uhum, É muito difícil. Eu imagino que cada 10 que você perguntar, Everson, vai falar alguma coisa sobre finança diferente. Eu acho que não vai ter um consenso. claro. Aham, Então, você está vindo para cá para estudar, é uma realidade. Você está vindo para cá para trabalhar, mas sozinho, é uma realidade. Você está vindo para cá com uma família, tens um filho na escola, vai se colocar numa escola privada, vai se pôr na uhum, escola pública. aham, Essa questão da finança é pessoal demais. Né? Posso te entendi. falar os valores globais. O salário médio do médico aqui, por lei, que é o contrato, você vai ganhar 2.800, 2.700 e alguma coisa euro ao mês para trabalhar 40 horas. Uhum, Desses, você vai deixar mais ou menos 40% para o imposto. Então, na prática, você vai viver trabalhando 40 horas com 1.800 euros. Um uhum, aluguel de 1.000 euros é normal. Em Lisboa, você vai alugar um apartamento bem pequenininho por 1.000 euros, sabe? Na aham, aham, periferia de Lisboa. Né? Se uhum, você
quer um apartamento vamos falar de Balneário Camboriú, se você quiser um apartamento na beira-mar, que seria mais ou menos Parque das Nações, o bairro mais atual e mais moderno de Lisboa. Um apartamento de 2 quartos vai lhe custar 2.000, 2.500 euros de aluguel. Então, mais do que você ganha. Uhum. Claro, eu estou exagerando também. Seria um recém-formado morar na Atlântica, não é bem assim também, né? Sim, sim. Mas os valores seriam esses. E existe um plano de carreira, alguma coisa que é uma previsão que isso possa ir aumentando à medida que você está no serviço, por tempo de serviço ou não? Ah, existe uma carreira pública, com concursos internos, extremamente concorrido. A aposentadoria aqui é com 65 anos. Se você faz uma carreira pública, sim, há. O que Uhum. acontece aqui é que muitos médicos estão migrando para o privado, né? Uhum. Mas, como eu disse, aí talvez não por preconceitos, mas não que o privado tenha algo contra brasileiros, de forma nenhuma. É que você não tem uma rede de relações que te Claro, apresente ao privado. claro. Então, nesse sentido, quem está chegando, a probabilidade de ir direto para um privado é pequena. Uhum. Existe. Uhum. Tem vários Uhum. colegas que eu acabei conhecendo aqui ou que fui apresentado que têm a sua vida no privado, Uhum. mas e você vai ganhar um pouco mais. Uhum. E ele não tem uma carreira pública, né? Mas Uhum. tem um contrato de trabalho. É um outro Uhum. modelo. Entendi. Durante a nossa conversa, você falou sobre que você não é cidadão europeu e tal. Existe como é que funcionaria para você solicitar essa cidadania? Você tem essa possibilidade em algum tempo ou não? Aí é importante a gente falar, não sei se teus ouvintes, se quem te acompanha. O Brasil, Portugal tem 7 tipos de vistos que ele pode emitir para você entrar em Portugal. O visto de turista é o chamado D2, é o mais comum. Esse visto, existe o visto de investidor, um visto que está muito famoso nesses 5 últimos anos do Brasil para cá, é o Visa Gold, que você faz uma aplicação de 500 mil euros aqui, geralmente no mercado imobiliário, não obrigatoriamente, mas no mercado imobiliário, e você ganha esse Visa Gold. Eu Uhum. entrei com um visto chamado visto D4. O visto D4 tem um subtítulo chamado Profissional Altamente Qualificado. São os profissionais de nível superior que vêm para cá trabalhar na sua formação, né? Uhum. Recebem esse nome. É um visto um pouquinho mais difícil, um pouco mais burocrático, né? Tem alguns documentos que outros não têm, né? Aí existe o visto de aposentado, que está muito em moda agora. Uhum. Mas o visto D4, se você é um cidadão europeu, você não precisa passar por esse step, que é um outro Uhum. step que não tem nada a ver com a universidade, que é Sim. a de entrada aqui. Então, você vai ganhar alguns meses. Sendo um cidadão europeu, tendo um passaporte daqui, você não vai precisar entrar aqui, tá, para trabalhar. Você já está autorizado. Você precisa só validar a universidade e depois, se você for especialista, a especialidade, né? Uhum. Uhum. Então, ajuda bastante, sim. Se você tem um passaporte europeu, você vai ganhar alguns meses de burocracias Uhum. que não precisam, que eu tive que fazer por não ser. Mas você consegue pedir a cidadania Sim. portuguesa ou cidadania europeia quando você depois de um tempo trabalhando aí? Aí não, sim. Aí não tem, não é por ser médico, é por estar aqui regularmente. Qualquer um que entre regularmente em Portugal está aqui, tem renda declarada, ou seja, ele é capaz de manter-se aqui. Paga os impostos aqui. Depois de qual documento que eu tenho hoje civil? Eu tenho uma identidade, né, que é um cartão, né, que vale por um ano. Eu preciso renovar, eu preciso estar renovando a cada ano essa identidade temporária. Uhum. Depois do quinto ano completo, então, quando fizer 5 anos e um dia, eu posso solicitar, né, uma dupla cidadania. Né? É um direito, não é meu, é de qualquer um que esteja regularmente, que Sim. recolha impostos aqui e Uhum. permaneça 5 anos completos no território português, a solicitação de uma dupla nacionalidade. Né? Na Entendi. verdade, não, eu acho que a palavra eu devo estar usando errado.
eu estou em dúvida agora se é uma dupla nacionalidade ou é uma, uma identidade permanente. Uhum. Certidão de residência permanente. Você é o residente atual, que gera uma série de atribuições mais fáceis aqui. Então, depois Entendi, de 5 anos é mais fácil. entendi. O Gerson, a gente está quase no final aqui, tem que o Instagram lhe dá só 1 hora, mas então para a gente concluir, assim, o que você diria para o jovem médico que pensa em estudar ou trabalhar fora do país? Como uma análise global, assim, não só da parte técnica, mas como experiência de vida. Para o jovem, eu Isso. acho que vale a pena. Eu Uhum. acho que toda a experiência, tudo que te tira da zona de conforto, tudo que é diferente, é bem-vindo. Uhum. Eu acho, se você é jovem, tem condição de sair do país, trabalhando, vale a pena, com certeza, com certeza. Uhum. A questão de ir para o. Por que sair do Brasil? Né? Se você está fugindo do Brasil, eu acho que é interessante ver antes o que está fugindo. Fugindo do quê? Saindo por quê? Porque os nossos demônios acompanham a gente. Uhum. Eles não fogem da nossa cabeça e não saem tão facilmente, simplesmente porque estamos a 10 mil quilômetros de distância. Uhum. O que você busca? Busca dinheiro? Não, não saia. Busca atualização? A medicina do Brasil é muito boa, é muito boa. Se for apenas isso, talvez um grande centro no Brasil te resolva o problema. Busca atualização e uma experiência profissional, uma experiência de vida, conversar com pessoas, interagir com o diferente, ser tratado como um diferente. Você perguntou ali se eu sentia algo por ser brasileiro. Não, eu sou estrangeiro. E no primeiro momento só há perdas. Né? Uhum. Aí, no Brasil, trabalhando com você, trabalhando aí na cidade, eu tinha minha identidade. São quase 30 anos, eu era doutor Gerson, professor Uhum. Gerson, às vezes, quando estava lá na universidade. Aqui eu sou aquele estrangeiro que vem fazer horas no hospital, Uhum. trabalha bem, é uma pessoa agradável, pronto, acabou. Ninguém sabe o meu passado. Eu não tenho uma identidade de um quarto de séculos. Uhum. Então, você que é jovem e não tem essa identidade e não se preocupa, talvez não tenha essa perda. Tá? Uhum. Uhum. Isso seja até melhor. Eu sou sempre favorável a vir, desde que você saiba exatamente o que está fazendo. Sabe o Motivos. que está Uhum. fazendo? Uhum. Programa financeiramente, veja antes, é demorado, e vem. Venha para cá, Uhum. vá para o Canadá, vá. Sair é ótimo, experiência fantástica. Ótimo. Bom, Gerson, muito obrigado. Obrigado pelo tempo aí. Eu sei que já é tarde ainda, já são quase 11 da noite. 4 horas de diferença. 4 horas de diferença. Então, muito Isso. obrigado. Foi um papo bastante esclarecedor, acho que para todos aqui. André colocou excelente live. Parabéns, Gerson, pela coragem de buscar experiências novas e pela generosidade de compartilhar conosco suas impressões. Sucesso. Bom, muito obrigado. Obrigado. E Eu que voltamos a agradeço. conversar. Daqui a pouco a gente pode fazer uma sobre investimentos, que o Dr. Gerson é um grande parceiro de investimentos. A gente troca muita figurinha aí, né, Gerson? Vamos, vamos. Por que não? Pois é, verdade. Muito obrigado. Importante. Grande Grande abraço. grande Felicidades para abraço. todos. Boa noite a Tudo de todos aí. bom. Obrigado igualmente. Até mais. Igualmente. Tchauzão.